E aí, São Paulino e São Paulina, como vocês estão? Tudo certo? Bom, Rogério Ceni foi demitido. A notícia foi oficializada na tarde de ontem. A diretoria se reuniu com o técnico ontem para anunciar essa notícia e provavelmente já foi anunciado também, de acordo com o Gabriel Sá, que o Dorival Júnior vai ser o novo treinador. Então a gente vai falar um pouco sobre como foi essa história da demissão do Rogério Ceni, como foi essa preparação, como foi essa ideia de contratar o Dorival Júnior, falar um pouco sobre o Muricy também, que vai ser afastado, e falar sobre o Pato que deve ser o primeiro reforço que o time do Dorival Júnior deve ter. Certo? Então vamos pro vídeo falar um pouco sobre toda essa trajetória. Bom, o Rogério Ceni foi demitida, a informação foi dada na tarde de ontem, na última quarta-feira, pelas redes sociais do São Paulo, junto com os seus auxiliares Carlos Amber, Leandro Macagnan, Nelson Simões e o preparador físico Danilo Augusto. Então esses foram os retirados da comissão técnica do Rogério Ceni junto com o Rogério Ceni. A gente sabe que o Rogério está passando por uma corda bamba, vamos dizer assim, desde o ano passado, essa é a verdade, desde a eliminação na final, né, a perda da final da Sul-Americana, do Paulistão. Esse ano também foi eliminado precocemente no Paulistão, que aumentou muito os nervos da torcida e da pressão sobre ele contra o Água Santa. Aí ficou um período de quase um mês em preparação, voltou contra o Tigres bem, né, um futebol muito fraco, mas ganhou de 2-0, que deu uma respirada, e depois já empatou com o Ituano em casa, jogando um futebol terrível, e depois estreou no Brasileirão perdendo de 2-1 pro Botafogo também terrivelmente. Aí já praticamente foi definido que o Rogério ia sair do São Paulo. Na última partida a gente acabou de ganhando de 2-0 do Puerto Cabelo, mas mesmo assim já estava meio que definido, pré-definido que o Ceni ia sair. Então foi uma passagem de quase 2 anos. Eu acho que é o técnico, um dos técnicos mais longivos, vamos dizer assim, que estão há mais tempo em um clube no Brasil. Eu acho que só perde para o Abel Ferreira do Palmeiras. Mas teve uma atuação de 106 jogos, sendo elas 49 vitórias, 28 empates e 29 derrotas. O aproveitamento de 55%. É a mesma média do Diniz, do Aguirre, do Crespo. O Crespo, se eu não me engano, foi um pouquinho mais, foi 57%, mas está na média. Mas eu acho que as eliminações precoces, enfim, tudo mais, acho que foi realmente decaindo a moral do Ceni. Os jogadores agradeceram o Rogério pelas redes sociais, o Caleri, Nestor, Beraldo, Pablo Maia, enfim, todo mundo agradeceu o Rogério Ceni no Instagram. Acho que o Arboleda, o Caleri e o Rafael foram conversar com a diretoria para pedir para não retirar o Ceni do cargo, mas a decisão já estava feita, então, assim, dá para ver que os jogadores tinham um certo carinho, sim, pelo Rogério Ceni. Então, acho que é isso, essa questão de comportamento com os jogadores e tudo mais, o que afinilou ainda mais ele. Eu acho que os jogadores acho que mostraram um pouco o lado contrário dessa história. Mas, de certa forma, a gente acha que vai mudar, né? A gente vai falar um pouco sobre o Dorival depois, mas acho que vai mudar alguma coisa e tal. Cara, se a gente sabe que o técnico não é o problema de São Paulo. A gente sabe muito bem disso. A gente já passou, só nessa gestão do Casares, já passou por 3 técnicos, o Diniz, o Crespo e o Rogério Ceni. Nenhum deles foi 100% ideal, obviamente, mas todos saíram de uma maneira bem ruim. O Crespo, principalmente, o Rogério Ceni agora. O Crespo foi totalmente assim, pegou, óbvio que um momento ruim, 10 jogos brasileiros sem ganhar. Mas, enfim, a gente sabe que o técnico, a questão sobre escalar o jogador tal como titular ou o esquema tático, eu acho que esse não é o principal problema. Acho que o técnico não é o principal problema. Acho que o problema está enraizado, é uma questão estrutural, passa por Belmonte, passa por Rui Costa, passa pelo Casares, principalmente. Então, assim, é um ambiente onde não tem cobrança, é um ambiente onde não tem esse brilho nos olhos, sabe? Tipo, São Paulo, cara, a gente tá no São Paulo, vamos jogar. E isso transmite pros jogadores. Então, assim, a gente critica tanto os jogadores, o técnico, mas isso passa pela coordenação, passa pela diretoria. Então, assim, se o Rogério Ceni foi culpado, os acima dele também são tão culpados quanto, ou até mais. Porque, assim, a gente consegue enxergar durante esses 2 anos que o Rogério sempre foi o único ali que demonstrou um pingo de interesse pelo bem do São Paulo. Falou sobre a piscina do sócio lá do clube, lá da instituição, falou sobre diversas falas, como se fosse um dirigente, fala em diversas entrevistas o quão... Bom, a gente não precisa provar o tanto que o Rogério Ceni ama o clube, e enquanto os outros casos não provavam nada, não fizeram nada pelo clube até hoje.
Então, assim, o Rogério, pelo visto, era um caminho no fim do túnel, sabe? Algo que a gente sabe que era um São Paulino ali dentro, é um cara que tava querendo mudar pra melhor, apesar, óbvio, ele não é perfeito, cara, ele é um técnico realmente muito fraco ainda, mas eu acho que o problema não era esse, eu acho que é um problema muito mais fundo, mais profundo pra gente consertar. E não vai ser o Dorival que salvar, não vai ser o Dorival que vai fazer o Nestor jogar bola, não vai ser o Dorival que vai fazer o Rafael virar um Neuer. Então, assim, óbvio, a gente tem esperança que isso vai mudar um pouco a alma do time, vai mudar um pouco, pô, um cara novo, né? Vou mostrar serviço e tal. Às vezes coloca umas outras peças de uma forma que às vezes funciona um pouco melhor. Isso sim pode acontecer, isso sim eu acredito que possa acontecer. Mas o problema mesmo é que uns 6 meses, cara, essa empolgação já vai cair tudo de novo. A gente vai começar a mesma história que passou pelo Diniz, Crespo e Rogério Ceni. Então, não vai adiantar muita coisa. Bom, eu tô gravando esse vídeo umas 5h30 da tarde, vamos dizer assim, umas 5h20, 5h30, e o Dorival não foi oficializado pelo perfil de São Paulo, mas de acordo com o André Hernan, com o Gabriel Sá e tudo mais, o Dorival já é treinador de São Paulo, vai comandar o time amanhã, já no treino de amanhã, então já é uma coisa definida. Eu acho que a gente pode até comentar como se o Dorival já fosse oficializado, mas ainda, às 5h30 da tarde, ainda não foi oficializado no perfil do São Paulo. Mas enfim, o Dorival chega como campeão, o atual campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, comandou um Flamengo muito bem, que hoje em dia tá ferrado, mas com o Dorival foi muito bem gerido. Vai ser um treinador que vai receber salários parecidos, semelhantes com o do Rogério Ceni. Já conversou com alguns jogadores e tudo mais, então é um treinador que já tá encaminhado, cara. O Dorival Júnior é o novo treinador de São Paulo. A gente sabe que ele substituiu o Rogério Ceni lá em 2017, quando a primeira aparição, né, do Rogério Ceni no gramado ali foi com o São Paulo, acabou indo muito mal e o Dorival veio logo em seguida. Muito parecida a situação de hoje em dia também. E acabou escapando, né, o São Paulo do Rogério Ceni, muito com a ajuda do Cueva e do Hernanes, principalmente do Hernanes. Mas enfim, não apresentou um futebol de alto nível e tudo mais. Se não fosse o Hernandes, eu acho que a gente teria caído. Mas enfim, salvou, fez a missão dele, salvou o São Paulo do rebaixamento, que vai acontecer esse ano também. A gente espera, a gente não tá com expectativa de Libertadores, de ser campeão de alguma coisa, a gente só quer não correr o risco de cair para a segunda divisão. Então, vamos ver se o Dorival assume essa bucha, né, vamos dizer assim. E a principal contratação dele possivelmente vai ser o Alexandre Pato. O Alexandre Pato tá treinando no São Paulo, tá fazendo um processo de melhora, né? E fez uma cirurgia no joelho, tá no Refis Plus e tudo mais. E o São Paulo vai oferecer um contrato de produtividade pro Pato. Vai receber uma renda mínima, um salário mínimo ali, vamos dizer assim, mais produtividade a cada jogo que ele jogar. Então, o primeiro reforço do Dorival Júnior, possivelmente quase fechado, já é o Alexandre Pato. Então, assim, isso fica na esperança que o Dorival Júnior faça alguma coisa, salve esse time, melhore a alma, sabe, tudo mais. Óbvio, vai ser um estilo totalmente diferente. Acho que o Dorival é muito diferente do Ceni mesmo, mas as peças a gente sabe que não é maravilhosa, mas dá para render mais do que estava rendendo. Isso é realmente um fato. Bom, é a última notícia aqui, falando um pouco sobre o Muricy que foi contra a saída do Rogério Ceni. A saída do Rogério Ceni foi meio que comandada pelo Belmonte. O Muricy foi contra, mas infelizmente todo mundo foi a favor. Então, o Muricy foi contra, ele estava ao lado do Rogério Ceni, vamos dizer assim. Mas enfim, o Muricy ele vai pedir a licença médica, ele vai ser afastado do São Paulo, pelo menos por enquanto, porque ele tá com arritmia cardíaca. Ele já sofreu isso em 2021, alguns anos atrás ele já sofreu isso. Parece que tá voltando, não é nada grave, mas exige repouso. Então o Muricy vai ficar um tempinho ali parado. Parece que é muito estresse, né, no dia a dia. Às vezes a gente não sabe muito bem o que trabalha, né, parece que não é muito útil, mas isso é devido a um estresse. Então o Muricy vai ficar afastado um tempo do São Paulo. Vai ser um quadro de arritmia cardíaca. A gente sabe que isso não é brincadeira, né? Enfim, ele até recusou um convite do Tite para ficar ao lado dele ali, vamos dizer assim, na Copa de 2022 por conta disso, por problema de saúde. Então, assim, a gente vai ter o Muricy fora. Não que isso vai fazer tanta falta, pelo visto, mas fora durante um tempinho. Bom, mas foi isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, você pode deixar o seu like, se inscrever no canal, que é muito importante, além de ativar o sininho para você receber notificações sempre que a gente enviar algum conteúdo novo aqui no canal, certo? Um beijo, fiquem com Deus. Amanhã a gente vai falar um pouco sobre o Dorival de novo, o Rogério de novo. Tem muito assunto pra gente comentar ainda. Amanhã vai ser novas atualizações.
A gente vai sempre mandar aqui no Instagram, TikTok, lá a gente também tá sempre postando muito conteúdo também, então você pode seguir a gente lá sempre como Trifanáticos. E é isso, gente. Amanhã a gente tá de volta com tudo, certo? Amanhã é feriadão, mas os jogadores vão treinar normalmente e a gente tá aqui para falar mais sobre o São Paulo, certo? Um beijo.